Olá, boa noite, colega médico, boa noite, colega médica. Estamos aqui em mais um Papo de Perito do canal Mediperícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. E hoje estamos conversando novamente sobre o concurso da Perícia Médica Federal, trazendo novidades de ontem para hoje já, né? Como nós sabemos, o concurso da Perícia Médica Federal, assim como o direito previdenciário e as novas previdenciárias, estão nos dando sempre novidades, né, com uma frequência grande, né? Então, concurso de ontem para hoje, a gente já tem notícias diferentes sobre a carreira, diferentes sobre o concurso, e vamos trazer aqui para atualizar vocês, seguidores do Mediperícia, médicos, médicas que têm interesse em se preparar para a carreira da Perícia Médica Federal, né? A oportunidade da década por se tratar do melhor concurso para médicos do Brasil, o concurso da Perícia Médica Federal. Vou chamar o professor João Nicole aqui para conversar comigo, lembrando que devido à autorização do concurso da Perícia Médica Federal, da iminência da publicação do edital, já que o Ministério da Previdência Social tem até 180 dias para publicar o edital desse concurso, nós estamos com a nova turma do APROVA PMF, que é o preparatório do Mediperícia para esse concurso da Perícia Médica Federal. Um preparatório direcionado para esse concurso, com aulas, apostilas, questões comentadas, simulados, todos direcionados especificamente para o concurso da Perícia Médica Federal. Nós temos aulas gravadas de todas as disciplinas que nós consideramos que tem grande probabilidade de vir nesse concurso, já que a gente está falando que o último concurso ocorreu em 2011 e 2012, né, fazem 12 a 13 anos, e que muita coisa mudou lá para cá. Então, o nosso estudo, né, com a perspectiva do Mediperícia, essa nossa expertise em concurso público, para a gente vir com essa questão do curso na fase pré-edital. Então, aulas gravadas, apostilas em PDF com conteúdo direto ao ponto, feita para o médico, né, para estudar ali o essencial, o importante, focado nesse concurso. E também apostilas com questões comentadas, nossa plataforma de questões exclusiva do Mediperícia, onde você encontra questões comentadas de concursos anteriores e também questões autorais, todas feitas com a curadoria muito técnica dos professores do Mediperícia para trazer as questões que são pertinentes para os médicos, levando em conta os últimos concursos relacionados com a perícia médica. Vou chamar o professor João. Os simulados, a prova PMF, são simulados mensais com questões autorais, né, no perfil da banca Sebrasp, que é a banca que nós consideramos que é a mais provável de vir a ser a banca examinadora desse concurso, para que os alunos treinem, né, continuamente, e quando chegar o dia da prova, seja apenas mais um simulado do Mediperícia e consiga ser aprovado no concurso. Vou chamar de novo aqui o professor João. Boa noite aos colegas que estão entrando. Obrigado pela participação aqui em mais uma live do Mediperícia. Falando aqui, João, sobre as novidades. E eu já queria que você comentasse da grande novidade hoje, a boa notícia sobre o reajuste salarial da carreira da Perícia Médica Federal e o que é que isso impacta, né, para quem está na carreira e para quem vai entrar nesse próximo concurso. Rodrigo, depois checa só a internet, tá oscilando um pouquinho. Certo. Vou checar aqui. Veja, para o Mediperícia, né, nada do que vem acontecendo aí é novidade, né? A gente já vem trazendo a importância da carreira para o país, né, para a sociedade, para a Previdência, né, há um ano e meio, né, trazendo e noticiando, né, o déficit de servidores, né, e a necessidade de recomposição até para a melhoria do serviço prestado ali à sociedade. Mas hoje aconteceu, né, uma reunião, uma mesa setorial dos nossos representantes, né, que é a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, com o MGI, né, que é o ministério escolhido pelo governo para debater ali
os reajustes, né, categoria a categoria. Chegou a me ouvir? Não? Cortou? Não, né? Cheguei, tô escutando. Então, esse ministério, o MGI, ele foi criado no governo atual e a função dele, nesse momento, com essas mesas setoriais, é estabelecer ali, né, medidas, né, de reestruturação, de recomposição, né, do quadro. Esse ministério que autoriza, por exemplo, concurso, né, o provimento, e é esse ministério também que chancela, né, o percentual de reajuste da categoria, né, ano a ano. Né? A gente sabe que para o governo é importante, né, ter amarrado esses reajustes, porque isso vai impactar no orçamento anual ali do governo. Né? E aí o governo, nessa mesa setorial montada hoje, né, reconhece a importância da categoria, né, chancelando esse aumento de 18%, escalonado, né, 11,62 vai ser agora janeiro de 25 e o restante em 26, né? E aí eu acho que é isso, né? É uma briga contínua, né, para estar sempre melhorando, né, as condições ali para o servidor que vai entrar, né? E para quem vai entrar nesse próximo concurso já vai pegar muito provavelmente esse primeiro reajuste aí de 11,62, né? Mas no global vai ser esse reajuste de 18%, né? Então, assim, a gente vê com bons olhos, né? Porque é uma carreira importante para o país, né? Importante para o Ministério. O perito está ali no dia a dia reconhecendo direitos estabelecidos em lei, né? E a gente vê nisso uma luz no fim do túnel, né? E a gente vê a possibilidade da carreira crescer cada vez mais com o ingresso dos futuros servidores aí, né? Excelente. Nós fizemos até uma postagem, né, hoje com a remuneração inicial, né, com essa, após esse aumento, na legenda vem explicando bem direitinho, tanto do salário inicial como do topo da carreira. Né? Lembrando que um dos grandes diferenciais para você que quer se tornar PMF é saber que você vai estar entrando numa carreira pública que tem um plano de carreira bem organizado. E aí você vai crescendo ano a ano nessa progressão anual, seu salário vai aumentando até você chegar ao topo da carreira, que é essa classe especial padrão 5, que você vai receber o topo da carreira da Perícia Médica Federal ainda na ativa, chegando a um salário acima de R$ 27.000. E aí o que acontece? Isso é um grande diferencial, porque quando a gente faz um comparativo com os concursos para médicos da área assistencial, concurso de ginecologista do Estado, concurso de otorrino da Prefeitura, concurso de oftalmo do governo federal. Em geral, nós estamos falando de carreiras com salário baixo e que não tem essa progressão. Né? Muitas vezes o médico, inclusive, não sai do plantão, trabalha para o Estado, fica lá 10, 15 anos e fica sem querer sair do plantão, até podendo já sair, tem uma vaga lá na questão ambulatorial, porque às vezes 40% do salário é de adicional do plantão. Então ele termina se forçando a ficar lá no plantão por mais tempo, porque o salário vai ser reduzido quando ele for para aquela vaga que surgiu lá na parte ambulatorial. O que é um verdadeiro absurdo você não valorizar esse médico que passou exatamente esse tempo todo na parte mais complexa da assistência, que é a parte emergencial dos hospitais públicos. Né? Então, você na perícia médica não vai passar por isso. Você já vai entrar com um plano de cargo e carreira bem organizado, com salário inicial excelente para a carreira médica, trabalhando num programa de gestão e desempenho moderno, né, que está sendo distribuído, né, como padrão para todos os servidores públicos federais, depois da experiência exitosa com a Perícia Médica Federal, com a Receita Federal e outras categorias, e podendo trabalhar nesse sistema da PMF, que ainda é um grande diferencial para o médico. Isso tudo sem você precisar deixar de ser médico. Você vai continuar exercendo a medicina em outros vínculos, podendo, inclusive, como médico, ter dois vínculos públicos e também atuar na iniciativa privada, desde que sejam compatíveis os horários do trabalho. O professor João, por exemplo, é PMF, é anestesista de carreira do Exército e consegue conciliar de maneira lícita, adequada, os dois vínculos, porque as cargas horárias são compatíveis, né? As duas funções são compatíveis, não conflituam, e você também pode fazer isso, né? Se decidir
Se você já tiver um concurso, quiser passar no segundo, ou muitos colegas, né, João? Tem alguns alunos aqui do Médio Perícia, desculpa aqui que caiu. Tem muitos alunos do Médio Perícia que têm dois concursos públicos já. No entanto, são dois concursos que eles não estão satisfeitos, né? Às vezes são dois concursos de prefeitura, são dois concursos de especialista, que ele não vê tanta progressão na carreira e está estudando para poder trocar pelo menos um desses vínculos por um concurso da área pericial, que estão entre os melhores concursos paramétricos do Brasil. Então, João, uma boa notícia, né? Essa questão do reajuste, um reajuste, inclusive, com valor significativo, né? 18% de reajuste salarial até o fim dessa gestão. Eu acho que foi uma boa proposta, né? Um bom acordo realizado, né, com o MGI. Tem uma pergunta aqui, João. Paula Aliano. Já com dois concursos, eu chegando agora. Pessoal, já com dois concursos, eu chegando agora, tenho nada. E já quero passar. Mas o pensamento é esse, né? Todo mundo, quando começou lá, não tinha nenhum vínculo. Passou no primeiro concurso, depois estudou, passou para o próximo. E você também pode fazer isso. Na realidade, na faculdade, a gente não tem esse direcionamento, né, dos nossos professores, né? Então, o médico ele é formado e forjado para ir direto para a residência, né? Inclusive, no início da carreira, né, meus colegas de turma, né, me questionaram, pô, João, faz logo uma residência e tal, né? Não faz concurso agora não. Eu percebo hoje, conversando com eles, que eles, né, se arrependeram, né, de não ter me seguido e falando, não, vamos garantir logo a estabilidade, depois eu faço residência, né, porque residência tem prova todo ano, né, tem vaga em tudo que é lugar, por todo o país, então, assim, não tem por que comparar concurso com residência, né. Se você compara, por exemplo, o último concurso da PMF foi há mais de 13 anos atrás, né? Por isso que Rodrigo aborda muito e fala sobre, né? É a oportunidade da década, né? Está acontecendo agora, a gente não sabe quando vem o próximo. Então, já a residência não, tem todo ano. Então, assim, eu acho que foi uma decisão acertada que eu tomei lá atrás, mas, assim, muito por conta disso, né? Na faculdade, na graduação, né? Não tem nenhum professor ali que fale, ó, comece aqui principalmente para aqueles estudantes, né, do quinto, sexto ano, porra, começa a já mapear aí, né, botar no radar um bom concurso e começa a estudar, né, porque, né, ingressar no mercado já com essa estabilidade é um diferencial, traz uma tranquilidade a mais para quem é PMF, né, e conhece a Lei 8.112, sabe que é possível, né, estudar, né, cumprindo a atribuição do cargo, né, porque existe um artigo da Lei 8.112, que é o artigo 98, que traz ali o horário especial para o servidor estudante, né? Então, tem servidores dentro da PMF que conseguiram fazer outra faculdade, né, residência médica, ou até mestrado, doutorado, né? Então, assim, realmente, assim, é um diferencial muito grande para o médico hoje, né? Seguir essa carreira no Serviço Público Federal. Excelente. Tem uma pergunta interessante aqui, João. Doutora Adriele Ribeiro. Obrigado, doutora Adriele, pela pergunta. É importante ter alguma especialização pós na área pericial ou medicina do trabalho para fazer o concurso? Não é. Inclusive, eu ingressei no concurso são ou residência, né? Eu entrei como generalista. Eu só fui fazer a residência de anestesia 3 anos após o exercício no cargo ali, entendeu? Então, para tomar posse na PMF, não precisa de residência médica, não precisa de mestrado nem doutorado, nem de pós-graduação, né? Você vai ter a prova de título, mas aí só para os, né, candidatos classificados, mas mesmo assim conta muito pouco, né? O que vai fazer a diferença na sua aprovação vai ser a prova objetiva, tá? Então, foco na prova objetiva. Excelente. Aquilo conta na prova de título, mas o que aprova, né? Isso pode mudar a sua colocação, etc. Mas garantir a nota alta na prova objetiva é o essencial para você conseguir ser convocado e tomar posse no cargo da Perícia Médica Federal. O requisito para posse é apenas graduação em medicina, né? O diploma, só na posse, né? Por isso que até estudante pode fazer a prova, né? Porque o diploma
só vai ser exigido no ato da posse, né? E a gente sabe que, né, das inscrições prova e posse, né, leva-se um bom tempo, né? No meu caso, demorou 1 ano e meio para me tomar posse. Da prova que eu fiz, a posse foi 1 ano e meio, né? Então é muito tempo. Certo. Lembrando aqui, tem uma pergunta do doutor Bruno. O perito médico federal é uma carreira de Estado, né, criada em 2019, que foi a progressão da carreira de perito médico previdenciário, o antigo perito do INSS. Hoje, o perito médico federal tem várias outras atribuições, não é um servidor da autarquia do INSS, ele é um servidor do Ministério da Previdência Social, e entre suas atribuições estão várias funções para outros órgãos do governo federal. Então, toda perícia médica relacionada aos órgãos do governo federal são de responsabilidade da Perícia Médica Federal. As perícias relacionadas ao INSS, né, benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, isenções de imposto de renda, outros benefícios relacionados a órgãos federais, por exemplo, liberação do FGTS para alguns tipos de doença, perícia do servidor público federal, hoje atribuição do PMF, auditoria médica, né, assessoria à Procuradoria-Geral, à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria e todos os órgãos federais, enfim, diversas funções importantes e relevantes da perícia. Mas é o perito que antigamente era chamado de perito do INSS. Respondendo aqui, doutor Deverson, as inscrições do concurso não estão abertas, né? O fato importante, super relevante da semana passada para cá é que o governo autorizou o concurso da PMF e como é que é agora a sequência de acontecimentos. A gente vem falando que esse concurso vem acontecendo, que iria acontecer, né? Falamos de etapa em etapa e agora a gente está chegando cada vez mais perto. A próxima etapa é o governo contratar a banca examinadora, fazer um processo de licitação, publicar o edital. Às vezes esse período é pequeno, né? A gente tem até uma postagem aqui sobre isso. Aconselho depois também vocês, quando terminarem aqui, dar uma olhada lá. E depois tem a prova, e esse período, publicação do edital, inscrição e prova, pode durar ali 90 dias, né, em média. Então, a gente está ali bem pertinho do concurso, e quem começar a se preparar com antecedência tem uma chance maior de ser aprovado nesse concurso. Por isso que nós dizemos que o momento é agora, o momento de estudar é agora para você chegar lá na PMF. Só ratificando, né, Rodrigo? O Ministério, o MGI, ele publicou uma portaria autorizando esse concurso da PMF, né? E na portaria, né, o Ministério da Gestão e Inovação, ele dá um prazo ali para que seja publicado o edital, né? Prazo de 6 meses. A gente acredita que o edital saia antes, mas o prazo hoje, conforme portaria, são de 6 meses. A gente, inclusive, pode compartilhar com vocês aqui, acabar a live nos stories, né? Para quem tiver, né, quem quiser ter acesso à portaria, só mandar um oi para a gente aí no direct que a gente compartilha com vocês a portaria de autorização do concurso. Joia. E aí eu vou até trazer aqui, doutor Leandro pergunta sobre o valor líquido. Doutor Leandro, a gente sempre comenta aqui o valor bruto, que é o valor que vai vir no edital, é o valor que está lá em todas as publicações oficiais do Ministério. E entre um servidor e outro pode ter uma diferença pequena ali dos descontos. Então, é sempre pensar e falar no salário bruto, que aí a gente não erra de discurso aqui. Então, hoje, eu vou até abrir aqui a nossa postagem. Depois, quem quiser lá ver, tem a postagem feita hoje. Se você gostar lá do conteúdo, dá sua curtida, por favor, que isso repercute bem para a gente. Se você ainda não segue aqui o nosso canal, também começa a seguir para você receber notificações dos conteúdos do Médio Perícia. Mas está aqui, tem a publicação de hoje, um aumento de 18%, e o salário inicial vai ficar 18.979 para quem entrar na carreira, né? A categoria A padrão 1, né? Quem entrar no concurso vai estar nesse salário inicial, com o reajuste, e o topo da carreira vai chegar um pouco mais de R$ 27.000, que é essa classe especial padrão 5. Então tem lá a postagem, vão lá dar uma olhada quando a gente terminar aqui, deixa o like, compartilha, envia para o seu colega médico, para o seu parente médico, que também tem interesse em fazer esse concurso, compartilhe o conteúdo, também deixa seu comentário, se você tiver interesse,
que isso é bem importante para nós e desde já agradeço. Então, falei isso, né? Doutora Thaís pergunta aqui, além do salário, quais os benefícios extras para o concursado? Quando a gente fala de benefícios de um bom cargo público como esse da Perícia Médica Federal, a gente tem que lembrar que muitos médicos hoje se formam, vão trabalhar PJizados lá, tem que abrir uma PJ para poder trabalhar, no hospital lá que está gerenciando a UPA, na OS que está gerenciando o hospital público, ou em clínicas populares, e não tem benefícios básicos de um servidor público, né? Ou até de um funcionário CLT, como 13º, férias e a proteção do sistema previdenciário. Alguns outros concursos até enganam, né? Você, eu vou trabalhar na EBSER, é um serviço federal, mas quando você chega lá não é servidor público federal, é CLT. Eu mesmo tenho colegas que têm 2 vínculos de CLT com a EBSER e não entendem, né? Ou agora entenderam, porque nós conversamos sobre isso, e que ele é um seletista, ele é um funcionário como se fosse um funcionário de empresa privada. Está trabalhando no hospital público, mas contratado por uma empresa que está gerenciando o hospital da Universidade Federal. E aí, outros benefícios importantes da carreira é a aposentadoria especial. Para quem não sabe, algumas profissões dão direito à aposentadoria especial. Isso quer dizer que o trabalhador, o servidor público, ele vai trabalhar menos tempo, vai contribuir menos anos para poder se aposentar, né? O tempo de contribuição é menor. No caso da PMF, isso já está bem estruturado, são 25 anos de tempo de contribuição para quem está lá no atendimento habitual, atendimento pericial presencial. Então, isso também tem uma repercussão grande, porque, junto com outras regras previdenciárias, você vai poder se aposentar antes, né? Dos outros servidores públicos que não têm direito à aposentadoria especial. Também tem muita pergunta, né, João, sobre a questão se o servidor, né, do perito médico federal ele tem acesso a algum plano de saúde relacionado ao governo. Eu queria que você explicasse isso também, para a gente já também trazer essa pergunta. Então, ao ingressar na carreira, né, o perito ele vai ficar vinculado, né, ao Ministério da Previdência Social. Com a criação da carreira, no início, a gente foi para o Ministério da Economia, e agora está no Ministério da Previdência Social. E o Ministério da Previdência, ele tem convênio com 2 planos de saúde, né, que é o ACEFAZ e o GEAP. Né? Por exemplo, eu resolvi fazer adesão ao ACEFAZ, que é um plano de saúde mediano, né? São planos de saúde com participação, mas já é alguma coisa, né? Então, quando você ingressar na carreira, você vai ter essa opção de aderir e ter o plano de saúde, né? Ou a Cefaz ou GEAP. São os convênios que tem hoje convênio com o Ministério da Previdência Social, né? Que vai ser seu órgão de lotação, né? Excelente. Tem uma pergunta aqui super legal, doutor Fábio. O treinamento é feito posteriormente ou precisa ser formado em perícia? Isso é uma pergunta muito legal, obrigado por ter perguntado. Veja bem, apesar de ser uma especialidade médica, por exemplo, eu, o professor João, temos título de especialista em medicina legal e perícia médica, apesar de ser uma especialidade bem estabelecida, como todas as outras, ter sua sociedade, ter sua prova de título, ter residência, os concursos da área pericial, que estão, né, entre os melhores concursos para médico do Brasil, não exigem a residência, o RQE ou a titulação de especialista em perícia médica e medicina legal. Ou seja, isso termina sendo uma grande oportunidade para todos os médicos que buscam qualidade de vida, estabilidade, previsibilidade na carreira médica e os benefícios de um servidor público federal. E, na realidade, o que é que termina acontecendo? Muitos médicos, já especialistas, otorrinos, pediatras, ginecologistas, vislumbram e vislumbraram no passado, identificaram que esse era um concurso melhor do que da medicina assistencial e fizeram o concurso da perícia médica federal. Então, exercem sua especialidade no consultório, até em outro vínculo público, mas tem lá o melhor vínculo público como perito médico federal. Isso também acontece na medicina legal e alguns colegas terminam se dedicando à área pericial e fazem concurso de médico perito federal, concurso de médico legista, e tem os 2 vínculos nas melhores carreiras públicas para médicos do Brasil. Mas ainda não é exigido nem para medicina legal,
nem para a Perícia Médica Federal. A exigência atual é graduação em medicina e inscrição regular no Conselho Regional de Medicina, o que termina sendo uma grande oportunidade até para os colegas que não têm nenhuma especialização, não têm RQE, e também os que estão perto de se formar, porque podem fazer o concurso e só vão precisar apresentar o diploma na posse. Então ainda dá tempo de se formar e fazer. Dr. Felipe Maia pergunta sobre o reajuste. Hoje saiu a notícia do acordo entre a categoria, né, capitaneada brilhantemente pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, a ANMP, né, que é uma categoria, né, bem organizada, né, que é responsável pelos interesses lá dos peritos médicos federais, e saiu o acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação, que quem tem lá a autorização tanto para liberar os concursos como para dar os aumentos, de 18% vai ser escalonado entre 2025 e 2026. Chegando o salário, tem que abrir a postagem de novo aqui, que eu ainda não decorei, notícia novinha de hoje, salário inicial, R$ 18.979 para quem entrar nesse próximo concurso, né, da Perícia Médica Federal. E o topo da carreira chegando a um pouco mais de R$ 27 mil. Doutora Juliana pergunta: poderiam falar mais sobre o dia a dia do trabalho da PMF? Você poderia, João, por favor? Como é a carga horária, quantos dias na semana, qual é a rotina ali diária de trabalho? Então, Juliana, né? Ao ingressar Juliana. na carreira, você vai ter a opção de aderir ao PGD, né? Que é um programa de gestão de desempenho. Hoje a PMF trabalha através de um programa em que o trabalho é feito por metas, né, e desempenho, né? Então o governo federal estimula uma meta diária, né? E aí essa meta é cumprida pelo servidor, né? Em contrapartida, o servidor não precisa bater o ponto eletrônico, né? Então hoje o servidor, o perito, né, que aderiu ao PGD, né, ele não bate ponto, ele só cumpre a meta dele diária, né? E aí é o seguinte, para cada atribuição do perito, né, perceba que o nosso trabalho hoje, ele é muito complexo e diversificado, né? Então, você tem perícias ali mais complexas, né, do que outras, né? Você tem atividades que são feitas de forma remota, né? Por exemplo, análise de saque de FGTS, que é feito junto à Caixa Econômica, né, por doença grave tipificada em lei, é uma atribuição da perícia, né, da PMF, mas é um trabalho feito de forma remota, né? Então, diariamente, o perito ele vai fazer ali, né, atividades presenciais. A maioria de vocês vai estar na ponta, né, em agências da Previdência, porque há uma demanda maior por isso, mas o leque é muito grande, né? Vão ter colegas, né, que vão estar ali fazendo perícia dos servidores públicos federais, é uma nova atribuição também da carreira. Vão ter colegas que vão trabalhar junto à Procuradoria Federal, né, fazendo ali o assessoramento técnico, né, a AGU. Então, assim, a atribuição da carreira, ela se diversificou bastante, tendo ali, né, na sua grande maioria, atividades presenciais, né, que vão ser diferentes, né, em relação à complexidade, né? Perceba que, por exemplo, a perícia hoje que é feita do portador de deficiência, né, da LC 142, é uma perícia mais complexa, um instrumento de avaliação mais demorado, então ela tem uma pontuação maior. A depender do trabalho que você faça nesse PGD, você vai ter uma pontuação, né? Atividades mais complexas, uma pontuação maior. Atividades menos complexas, uma pontuação menor, né? Então, hoje a gente cumpre uma meta diária de 12 pontos, né? E há uma discussão hoje, né, do Ministério para que esse PGD sofra modificação, né, que continue os 12 pontos ali, né, de atividades presenciais e 3 pontos de atividades remotas, né? Mas, assim, para que você entenda, né, por exemplo, o perito que aderiu ao programa de gestão hoje, ele vai trabalhar um turno por dia, né? Você vai escolher ou o turno da manhã ou o turno da tarde para cumprir essa meta diária, tá? Se eventualmente você precisar faltar, né, ou não puder cumprir a meta daquele dia, desde que justificada a sua chefia imediata, você ainda pode lançar a mão ali da antecipação programada, né? Então, assim, a atividade é bem variada, né, de acordo com a atribuição que você faça ali. Então, as atribuições elas aumentaram bastante, por isso até que a urgência do concurso, né? Aquela perícia de antigamente, que era só vinculada
né, a benefícios por incapacidade, né, ela não existe mais. Né? A PMF hoje ela tem uma atribuição muito maior do que apenas fazer perícias no INSS. Excelente, João. Tem aqui duas perguntas parecidas. Deixa eu pesquisar aqui. Rapidinho. Já respondendo, doutora Rafaela, não tem limite de idade, né? Tem limite mínimo, 18 anos, né? Mas aí não tem como ser médico com menos de 18. E não tem limite máximo de idade. Lembrando que o servidor público tem uma regra que tem que se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade, né? Então, teoricamente, você não vai vir uma idade limite, mas você não pode fazer o concurso se tiver mais de 75. Doutora Jéssica pergunta quais disciplinas espera ser cobrado no edital. E doutor Bruno Almeida também pergunta qual área do direito é cobrado nesse concurso. Então, vamos lá. O concurso da Perícia Médica Federal, ele vai ter um peso grande da área do direito, que vai ser o dia a dia do perito, e o concurso cada vez mais, os concursos dos últimos anos, ele quer que o perito já tenha essa bagagem, por isso que é tão relevante ter esse conhecimento. Então a gente está falando de direito previdenciário e direito do trabalho, e também ele vai cobrar outras áreas do direito que têm relevância também para o servidor público federal, para a atuação do perito, que aí a gente está falando de direito constitucional, direito administrativo e legislação relacionada ao SUS, certo? Então isso é a base do direito. Além disso, quais são as disciplinas que o concurso, né, vai vir garantidamente cobrando? Perícia médica, medicina do trabalho, né, os assuntos da área médica relacionados à perícia, né, relacionados à perícia, os assuntos relacionados, e outras disciplinas de conhecimentos gerais, como língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Aí você poderia perguntar, poxa, a informática não teve lá no último curso, mas a gente está falando do concurso de 2011. Hoje o perito trabalha em vários sistemas de informação, tem toda a preocupação da segurança de dados, da LGPD, então é improvável que não venha a disciplina de informática. Mas tudo isso a gente só sabe quando chegar lá o edital. Por isso que nós fizemos um grande estudo antes de formatar, de confeccionar, de elaborar o Aprova PMF, fazendo exatamente um estudo desde o último concurso, há 13 anos, os últimos concursos dos últimos 5 anos relacionados à medicina legal, à perícia médica, ali, auditoria médica, medicina do trabalho, o que é que vem sendo cobrado nesses concursos e montamos esse curso. E esse curso não é estático, ele é dinâmico, então está sempre sendo renovado, atualizado e trazendo as últimas notícias, as últimas questões dos concursos recentes, como o concurso da Caixa, como o concurso da Câmara dos Deputados, porque eles trazem informações que demonstram como as bancas vêm pensando recentemente. E aí isso pode influenciar no nosso concurso, né? Então a gente está lá sempre em cima. Doutora Patrícia faz uma pergunta aí que eu vou mandar para o professor João para ver se ele sabe responder. Se ele souber responder, vai ganhar um chocolate do Mediperícia. Terá vaga para Pernambuco, João? É uma pergunta de US$ 1 milhão aí, né? Veja, a carência de servidores hoje, né, de peritos, no Brasil todo, né? Então, a gente, para quem está entrando agora no nosso perfil, né, e está tendo a oportunidade de nos conhecer agora, a gente já vem trabalhando, né, notícias sobre a carreira há um ano, e uma das coisas que mudou para a carreira foi o organograma, né? A carreira, ela se organiza hoje pelo país em coordenações e divisões regionais, né? Quando a carreira pertencia ao quadro, né, de pessoal do INSS, né, o perito ele era vinculado àquela agência do INSS, né? E aí o que regulava, né, a lotação, a distribuição da vaga, era um indicador chamado TIMEA, né, que era o tempo médio de espera e agendamento, né, para o gestor aquilo valia. Mas hoje, com esse novo organograma, né, vão pesar outras variáveis, né? Então, assim, não dá para, né, a gente não acha que o concurso venha, por exemplo, né, por APS, como veio o concurso anterior. Muito provavelmente esse concurso vai vir por divisão regional. Por exemplo, eu sou lotado hoje na divisão regional
da Perícia Médica Federal 24, né, que pega Recife, Petrolina, Caruaru, né, enfim, várias cidades. Então, assim, o que ficar bem classificado nesse próximo concurso, né, te vai dar uma ideia de lotação, mas a gente acha que o concurso vai vir por divisão regional. Tem divisões regionais, por exemplo, que envolvem, por exemplo, a divisão regional, acho que 17, pega Salvador e todo o interior do estado da Bahia, né? Então, são muitas cidades. Então, tem que ficar bem classificado para poder escolher a cidade de lotação, entendeu? A gente não acha que esse concurso vai vir por cidade. Mas não dá para prever se vai, né, o que é que eles vão priorizar nesse quantitativo inicial. Excelente, João. Doutor Daniel, né, sempre participa aqui, boa noite, e é nosso aluno, né, do Médio Perícia. Vocês acreditam que a informática, raciocínio lógico e português, acabei de comentar isso, a probabilidade que esses três conteúdos venham cobrados no edital, mas a gente tem que esperar o edital para sair. O que a gente sabe é que com certeza vai vir lá direito previdenciário, direito do trabalho, medicina do trabalho, perícia médica. Deixa eu fazer um link aqui, Rodrigo. Teve uma pergunta anterior de um colega que eu acho que tem a ver um pouco com essa pergunta do Daniel. Veja, o Ministério da Previdência Social, né, que vai ser o Ministério de Lotação de vocês, né, ele não quer aqui selecionar bons médicos, não. Tá? Então, assim, não dá para ir para esse concurso achando que você vai ter uma prova lá né, puramente de conhecimentos médicos. Né? O Ministério não quer isso. Né? Perceba que o Ministério ele quer selecionar ali, ele quer filtrar candidatos que estejam atualizados com a norma, né, aplicada no dia a dia do servidor ali. Né? Então, veja, o bom perito, né, o perito médico federal ali, atualizado com a norma, ele traz menos problema para a instituição. Ele é mais resolutivo. Né? Então, né, assim, é lógico entender que nesse próximo concurso, né, a banca certamente vai exigir muito do candidato nesse aspecto, né, na parte de conhecimentos específicos. Né, conhecimentos específicos importantes para o cargo. Né? Então, assim, o futuro servidor, o futuro perito médico federal, ele precisa dominar legislação assistencial, né? Ele precisa entender o que é um benefício de prestação continuada, né? Suas regras para concessão, para revisão, né? Quais são os critérios de deficiência, né? O que é incapacidade, o que é doença, né? Então, assim, são coisas atreladas à parte específica, né, que o Rodrigo pontuou no início aí, como legislação previdenciária, né, que entra o direito previdenciário, né, enfim, na parte geral entra ali o direito administrativo, porque vai entrar ali direitos e deveres do servidor público federal. Então, assim, são matérias do nosso dia a dia. Com relação à informática, veja, o nosso dia a dia hoje, né, é trabalhando em sistemas, né, com sistemas de informação. Né? Então, há uma preocupação muito grande, inclusive, hoje a gente utiliza um token, né, para acesso aos sistemas da Previdência, e é uma preocupação muito grande hoje com a segurança da informação. Né? Então, eu acho difícil que nesse próximo concurso não seja cobrado, né, informática do candidato. Né? Porque, veja, você vai estar operando o computador diariamente, você vai estar navegando diariamente. Né? Vai ficar entre você, né, e o usuário ali né, dos serviços da Previdência, né, vai ficar uma interface ali, um computador com um sistema operacional. Então, assim, eu não acredito que o concurso venha a ser essa disciplina. Mas, como o Rodrigo falou, vamos aguardar, né? Doutora Jeane Malaquias pergunta, tem algum problema quem tem algum problema de saúde pode ser barrado no concurso, né? Por exemplo, trombose venosa profunda. Inclusive, o doutor Jeane lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde também está com iminente para sair o edital do concurso de médico legista. Jane, quando você ingressar numa prova, Jane, você vai entender que assim, ser portadora de uma doença, né, é diferente de ser incapaz para o trabalho. Né? Então, quando você faz o concurso, geralmente o edital ele tem ali, né, ele amarra em umas etapas do certame uma inspeção de saúde, né, uma perícia médica, que hoje é feita, né, pela Perícia Médica Federal, né, para avaliar se você vai ter aptidão ou não ao cargo. Né? E aí o perito vai avaliar, né, como é que está essa trombose, né? Se está com sinais de agudização,
né, se você, né, só é portadora da TVP, mas está assintomática, se pode desempenhar o cargo. Então, assim, vai passar por perícia para saber se pode ou não. Mas, assim, em regra, pode, né? Por exemplo, se você nos acompanha, recentemente eu tive um problema parecido, né? Eu tive um TEP e trombosei a subclave axilar, o braço esquerdo, né? E hoje estou em anticoagulação plena, né? E estou em vias de readaptação, né? Estou aguardando perícia, né, para ser readaptado na função, né? Até porque eu fiz uma artrite também no tornozelo, né? Então, assim, isso aí não vai te impedir de tomar posse e atuar no cargo, não, tá? Excelente. Doutora Jéssica pergunta qual a banca provável da prova. Nós acreditamos que vai ser a banca Sebrasp, né? É uma banca que fez os últimos concursos relacionados ao Ministério da Previdência Social, técnico do Seguro Social em 2022, DataPrev em 2023. É a banca que tem maior percentual dos concursos federais, né, grande concurso, 60% em média, é a banca Sebrasp, e nós acreditamos que vai ser a banca, mas a banca que vier, os alunos de perícia estarão preparados, né? Mas a Sebrasp tem uma prova específica, né? E aí é importante estar treinando nisso. Nós ainda não temos previsão de quando vai ser o concurso. Nós sabemos que o concurso foi autorizado e o Ministério da Previdência Social tem até 180 dias para publicar o edital do concurso. Só comunicando aqui aos alunos do Médio Perícia que estão aqui na live, né? Atenção aí nos grupos do WhatsApp, nós publicamos hoje um projeto novo de estudo relacionado a essa questão dessa fase que entramos, né, do edital autorizado, e aulas estão sendo atualizadas, revisadas. Por quê? Porque, como nós falamos sempre aqui, direito previdenciário muda, né, muito, sempre tem uma norma nova, uma regra nova, legislações relacionadas ao direito previdenciário, ao direito do trabalho, à perícia médica, as pessoas com deficiência também são atualizadas, mudam, e aí essas aulas precisam de atualizações, são atualizações pontuais, mas que o candidato, o aluno do médio perícia tem que estar atento, né? Por quê? Imagine, sai uma legislação nova definindo o que é deficiência auditiva. Essa lei repercute em todos os benefícios relacionados àquela pessoa com a deficiência auditiva. Então, imagina-se, né, que o concurso vai vir cobrando um assunto, né, recente desse. Então, você precisa estar atualizado e esse conteúdo precisa ser atualizado para que você não perca nada, né, nenhum tópico importante para o concurso. Deixa eu voltar aqui, João, onde é que eu estava. Falei das disciplinas do concurso, né? Tem uma pergunta se existe a possibilidade do perito dividir a carga horária em mais de uma PS em cidades diferentes. Veja, hoje, quando você ingressar na carreira, você vai estar vinculado a uma divisão regional, e nessa divisão regional, o seu chefe, a chefia imediata, né, é um médico também, é um perito médico federal, né? E uma das funções que é considerada uma área meio, né? Então você vai ter, quando você ingressar na carreira, você vai ter aqueles peritos que a gente chama da ponta, né? São os peritos ali que estão no atendimento ao público. Por exemplo, eu sou um deles. Estou afastado, mas eu sou um perito de ponta, né? Da ponta. Mas você vai ter também peritos que vão trabalhar na gestão, em cargos de confiança, por exemplo, né? Que é a área meio. E uma das funções desse pessoal que está na área meio é exatamente fazer isso, né? Fazer o gerenciamento, né, da nossa capacidade operacional, né? Então, eventualmente, se tem necessidade de você ter agenda em um município, né, e também ter agenda em outro, e isso é interessante para a administração pública, a chefia imediata vai dar o de acordo e você vai cumprir a sua agenda em dois municípios, né? Mas aí, é claro que avaliando o seu interesse também, tá? Então, é possível também, né, abrir e fechar a agenda, né, cumprir a agenda em duas unidades diferentes. Tem alguns colegas, né, que se adaptam a essa rotina e é possível fazer isso de acordo, né, com a anuência da chefia. É um poder discricionário da administração pública, né? Bate bola aqui de algumas perguntas. Sobre prova discursiva, os últimos concursos não tiveram. A probabilidade de vir é muito baixa, mas a gente vai ter que esperar o edital para isso ser confirmado.
Se o edital já foi liberado, não, o edital ainda não foi liberado. Isso, para muitos, é uma boa notícia, porque você ainda pode começar a se preparar para esse concurso no momento antes da publicação do edital. Então, o concurso foi autorizado, o governo tem 180 dias para publicar o edital desse concurso. Então, a gente está nessa fase. Tem uma pergunta aqui: quantas divisões regionais no país da PMF? Rapaz, você me pegou de surpresa aqui, mas eu posso compartilhar com você o organograma, né? Joia, a gente até já publicou isso aqui, né? Foi. Por região, quais são as cidades, tem publicado aqui. A gente traz de novo. Nós não sabemos. Se você procurar no feed do Medperícia, tem uma publicação que a gente coloca as divisões regionais. E aí você consegue entender, né, quais cidades, né, estão englobadas naquela divisão regional, né? Exatamente. Então vamos lá, vou fazer aqui. Tem algumas perguntas sobre o Aprova PMF. Então, nós abrimos uma nova turma do Aprova PMF, já que o edital foi autorizado, muitos colegas estão entrando para começar a se preparar para o concurso. O curso ele é completo, ele tem toda uma estrutura pré-edital e assim que o edital for publicado, nós vamos atualizar os conteúdos ou ministrar conteúdos novos que por acaso não tenham sido determinados, né, na nossa análise como os conteúdos que vão cair. Por exemplo, vai cair contabilidade, né, isso não faz parte da prova, e a gente vai vir com esse conteúdo também, fiquem tranquilos. O curso ele tem aulas gravadas, né, específicas para o médico, para esse concurso, apostilas em PDF com conteúdo direto ao ponto para que você estude o essencial para passar no seu concurso de perito médico federal, apostilas com questões comentadas. Nós temos a plataforma Mediperícia, que é uma plataforma exclusiva de questões comentadas e de simulados e mini simulados, onde nós trazemos as questões mais importantes, os conteúdos mais relevantes para esse concurso específico, né? Tudo é bem específico para o médico, para o concurso específico. Também temos os simulados da prova PMF, que são simulados mensais, com questões autorais, não são questões randomizadas de concursos anteriores, questões que os professores acreditam que vai vir no concurso. Assim você pode se preparar todo mês. Nós estimulamos os alunos que façam toda a ambientação como se estivesse no dia da prova, imprime, você vai receber um arquivo como se fosse a sua prova mesmo no dia da prova, você imprime ela, faz, entrega o gabarito, há uma correção, há um ranqueamento entre os alunos. Isso é importante para vocês se habituando para, como o professor João diz, no dia da prova é mais um simulado só do médio perícia. Tudo isso você encontra no Aprova PMF, um investimento que é um terço, menos de um terço agora do que o primeiro salário que você vai receber como virar PMF. Você pode, ele está no link aqui da bio, você chega lá no caminho até a plataforma Hotmart, e atenção que esse produto é vendido exclusivamente pela plataforma Hotmart, não tem pagamento direto a ninguém, não tem link Pix, não tem nada disso. É especificamente no link lá da plataforma Hotmart, que é compartilhado aqui no link do nosso Instagram. E se você, tomando essa decisão de vida, de fazer o investimento no concurso da Perícia Médica Federal e entrando na prova PMF, você vai receber 2 bônus especiais se entrar na turma até hoje, 23 horas e 59 minutos. O primeiro bônus é o simulado premonição, é um produto criado lá atrás pelo professor João, que é um simulado 7 dias antes da prova com as questões que nós consideramos que serão as questões mais prováveis de virem na prova. O professor João fez isso em 2022, teve uma assertividade de mais de 80% da prova. O pessoal botou até um apelido nele de João Diná na época, né? E, além disso, um produto novo do Mediperícia. Teve o maior sucesso aqui no concurso de médico legista de Pernambuco. Nós fizemos um evento presencial aqui em Pernambuco para o concurso, na véspera do concurso de médico legista. Os alunos com aprovação excelente, muitas questões no outro dia do concurso, né? Gabaritando questões importantes. O meu conteúdo mesmo, as 5 questões foram dadas em sala. Tem questão lá, ipsiliter, a mesma questão, a banca repetiu, só mudou a ordem das alternativas. Fizemos isso em Goiás também, com assertividade grande, um índice alto de satisfação dos nossos alunos, e aí vamos criar isso agora por a própria PMF. Então, você entrando hoje,
até as 23 horas e 59 minutos. Essa promoção começou ontem. Você vai adquirir esses 2 bônus sem nenhum custo adicional. Depois, esses produtos vão ser vendidos aos alunos que não aproveitaram o dia do bônus. Então, aproveita hoje, até as 23 horas e 59 minutos, você vai receber o bônus premonição e o plantão da aprovação, que vai ser online, né? Junto com o APRO-EPMF, que já é um curso completo para o concurso da Perícia Médica Federal. Doutor Jane comunica aqui que é aluna do Mediperícia. Pergunta interessante aqui, doutora Denise pergunta se o PMF recebe insalubridade. Recebe, isso faz parte, inclusive, da remuneração, né, remuneração básica lá, um dos componentes da remuneração do perito, e isso também é o que influencia na questão da aposentadoria especial. Por isso que se aposenta com menos tempo de contribuição. Doutor Jeane comenta, né, que está atenta, porque é concursada e está estudando para esse concurso. Isso que eu digo, muitos colegas aqui do Brasil, médicos, já são concursados, tem um, até já tem 2 vínculos, mas determinaram lá, poxa, esse vínculo de PMF é melhor do que o meu vínculo lá de especialista. Eu queria até, doutor Jeane, se você puder contribuir aqui, se seu vínculo concursado é em que área? É na medicina essencial, se for com a especialidade, para a gente saber aqui. Até por isso a doutora Jane está perguntando. Tem uma pergunta super interessante aqui, doutor Victor pergunta: o curso de vocês traria alguma base para as provas de médico legista da Polícia Científica? Isso é uma pergunta interessante. Além de ser a mesma especialidade, né, como eu disse aqui, medicina legal e perícia médica é uma especialidade médica, né, tem residência, prova de título de especialista, RQE, tudinho. Ela é uma especialidade tão bonita, tão abrangente, que o conteúdo do concurso de perito médico federal, que vai estar lá relacionado com o direito do trabalho, direito previdenciário, perícia médica, medicina do trabalho, é totalmente diferente do conteúdo para o concurso de médico legista. Você vai estar lá direito criminal, direito processual penal, direito penal, né, direito processual penal, e a medicina legal lá da parte da justiça criminal. Então, traumatologia forense, sexologia forense, toxicologia. Então, um conteúdo totalmente diferente. O que tem de interseção seriam os conteúdos gerais, língua portuguesa, que na maioria dos concursos tem, raciocínio lógico, é o que teria de interseção. Lógico que a base da medicina legal, o que é um documento médico legal, o que é um laudo, umas questões que podem cair, essa base é similar, mas a maioria do resto do conteúdo não. E aí nós temos, né, para quem tem interesse em ser médico legista, nós temos o Mediperícia, tem o Método Legista 4.0, um curso consolidado, com aprovações em concursos de médico legista nos últimos 2 anos, né? E quem se prepara para o concurso de médico legista se prepara bem com o Método Legista 4.0. Nós temos até outro perfil aqui no Instagram, o Método Legista 4.0, e nós falamos mais sobre medicina legal e o concurso de médico legista. O edital ainda não saiu e o governo tem um prazo de 180 dias para publicar esse edital. A doutora Luanda, o governo conseguiu autorização ano passado de 1.574 vagas no orçamento de 2024, ou seja, o governo solicitou e o Congresso aprovou orçamento tanto para contratar, para fazer o concurso, como para contratar os servidores, porque tem que ter previsão no orçamento para pagar o salário dos novos servidores. No entanto, essa autorização dessa semana agora foi para 175 vagas. O que se espera é que esse concurso, como vários outros concursos públicos, crie um cadastro de reserva e aí possa chamando, né, na vigência, né, do concurso, mais candidatos, né? Também há a possibilidade de vir outro concurso, né, na sequência, e aí esperar os próximos capítulos do que o governo vai trazer nesse edital e trazer nas próximas informações oficiais. Quer complementar isso, João, por favor? Não, a gente fez até um post sobre isso, né? Hoje a carreira
ela vive um momento em que a gente está com um déficit muito grande de servidores, né? A gente fez até um post sobre isso. Em 2013, a carreira ela atingiu o auge com quase 8 mil peritos, 8 mil servidores, e hoje, em 2024, a gente está com aproximadamente 3.100 servidores ativos, né? Então, a gente está trabalhando hoje com abaixo da nossa capacidade operacional, com metade da nossa capacidade, né, que a gente tinha em 2013, né? Então, faz a gente acreditar que esse quantitativo inicial, né, ele é quase nada, né? Então, muito provavelmente o edital, né, pode, né, vir com esse cadastro reserva aí, né, e chamar os excedentes. Excelente, João. Tem uma pergunta aqui, doutora Maíra Maia, né? É nossa aluna do Aprova, né? Estava assistindo às aulas de Direito Administrativo agorinha, adorando a didática da professora e as fofocas ocasionais. Ajuda a manter o engajamento no conteúdo. Aproveito aqui para mandar um abraço, né, para todos os professores do Mediperícia, mas em especial aqui a nossa querida professora Flávia, né, professora de Direito Administrativo, e realmente é extraordinária. E as aulas são bem. Ela tem essa capacidade, né, ela cria um link com a realidade, né, que o aluno não esquece. Né? Tem uma pergunta aqui sobre validade do concurso, né, cadastro de reserva. Então, a maioria dos concursos públicos, o padrão é o mesmo. Né? O concurso ele vale por 2 anos, o governo pode pedir prorrogação dessa validade, e durante esse período ele pode chamar candidatos que foram aprovados, mas não foram convocados lá para tomar posse. Por exemplo, o concurso de técnico do Seguro Social realizado em 2022, o edital trouxe 1.000 vagas. O governo chamou os 1.000, né, e já chamou mais de 250 candidatos. Então, nesse período de validade, o governo pode ir chamando mais candidatos, até ali o limite dos candidatos que foram classificados, e também pode tomar a decisão de fazer outro concurso. Isso vai uma decisão muito do governo. Em geral, ele fica aguardando a validade para não ter esse esforço de fazer outro concurso, mas o governo federal, inclusive, está vindo com um teste, né, que é o teste do próximo domingo, que é o CNU. Uma coisa, inclusive, que nós aconselhamos os nossos alunos, né, do Medperícia, estimulamos a fazer a prova do CNU, exatamente para pegar essa experiência da prova, vir como é que esse novo concurso, né, o Enem dos concursos vai vir, muito conteúdo de uma área específica lá tem a ver com o Aprova PMF, e aí estimulamos a fazer, desejamos inclusive já antecipadamente uma boa prova aos alunos que vão fazer esse concurso. Outra aluna aqui nossa, doutora Stephanie. Doutora Stephanie, hoje nós publicamos um conteúdo, vê lá no nosso grupo do WhatsApp, trazendo exatamente um projeto de revisão, de reinício dos estudos, nós chamamos de projeto Retomada, que nós explicamos bem direitinho, trazemos direcionamentos importantes para essa fase pós-autorização do edital, inclusive trazemos quais são as aulas na ordem específica de começar a revisar os assuntos ou assistir para quem ainda não tinha assistido, que são os assuntos mais relevantes para a prova. E vão vir vários outros direcionamentos até a publicação do edital e depois da publicação do edital. Deixa eu ver as outras perguntas aqui para não me perder. Boa noite, pessoal que está entrando. Doutora Denise aqui botando, projeto da retomada, isso mesmo. Esse concurso da Perícia Médica Federal não tem teste de aptidão física, o TAF, né? Doutor Carlos perguntando aqui. Para quem não sabe, né, não tem conhecimento, o TAF é o teste de aptidão física, é um teste físico para identificar se o candidato está apto ou inapto para concursos, alguns concursos públicos. Isso, em geral, ocorre em concursos relacionados à área policial. Então, o concurso de médico legista, em alguns estados, exige o TAF, outros não, a maioria exige, mas não faz parte do concurso da Perícia Médica Federal. O edital vai vir, muito provavelmente, com a carga horária atual, que é de 40 horas. No entanto, o perito médico federal hoje ele não bate ponto, ele não cumpre uma carga horária específica. O que ele trabalha é no moderno gestão de metas e desempenho, e ele tem lá uma pontuação diária para trabalhar e cumprir aquela meta com a qualidade que se exige de um bom servidor público.
eu ver as outras perguntas. Rodrigo, deixa A eu só, aposentadoria. Oi, vai lá, deixa Dani. eu fazer um complemento aqui. O concurso, né, para PMF, ele é 40 horas, tá? Vai ser 40 horas. Agora, ao você ingressar na carreira, né, você tem a opção de aderir ao Programa de Gestão de Desempenho, que é o PGD, né? Hoje, 99% dos peritos, né, eles fizeram adesão ao PGD, né? Porque é mais interessante para o perito hoje trabalhar por meta do que estar batendo ponto, né? Então, a partir do momento que você faz a adesão ao PGD, você é dispensado do ponto eletrônico, tá certo? Então, ao ingressar, você vai ter essa opção, né, de aderir. Doutora Aline pergunta: vai ter vaga para Minas Gerais? Essa pergunta, né, nós não sabemos, né, para onde vai ter vaga. Tem que esperar a publicação do edital para a gente saber essa distribuição de vagas. Só lembrando, doutora Aline, que esse ano também tem concurso de médico legista para o Estado de Minas Gerais. Né? O governo já autorizou o concurso, já inclusive informou a banca, né, examinadora que é a FGV, e está nesse mesmo processo, aguardando publicação do edital. Ah, tem uma pergunta super interessante aqui, doutor Luca. O PMF consegue fazer perícias assistenciais, judiciais, trabalhistas por fora? Como funciona isso? Veja bem, doutor Luca, o médico, né, ele pode atuar como perito ou concursado, médico legista, né, lá na polícia, do médico do IML, um perito médico federal, concurso do Ministério da Previdência Social, e também um perito em alguns cargos, em alguns estados e alguns municípios que têm regime próprio, por exemplo, de previdência. Quando você se torna perito, você vai gerar um impedimento à sua carreira de perito judicial, de perito na Justiça do Trabalho, de perito na Justiça Federal. Por quê? Porque você tem uma relação com o seu empregador. Então, no caso do perito médico federal, como o empregador dele é o governo federal, em todas as ações judiciais, onde uma das partes, ou a parte autora ou a parte ré, ou o requerente ou o requerido, for algum órgão do governo federal, então a própria União, a Fazenda Nacional, ou autarquias do governo, INSS, ou outros órgãos como a Caixa Econômica Federal, enfim, a Universidade Federal. Então, qualquer processo que seja contra um órgão, né, do governo federal ou a própria União Federal, você vai estar impedido de ser perito, então você não vai poder atuar. No entanto, como eu já disse aqui, a perícia médica é um mundo gigante, né? Ela tem vários campos de atuação: perícia securitária, perícia de direito civil, perícia criminal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você for um perito médico federal, você não vai poder atuar na Justiça Federal num processo contra o INSS. No entanto, você vai poder atuar como perito criminal numa ação do Estado, ou como perito de direito civil contra um plano de saúde na Justiça Estadual. Se você for médico legista, você não pode atuar como perito na Justiça Estadual ou na Justiça Criminal contra o Estado que é seu empregador, né? Porque há um impedimento, você tem relação com uma das partes, né? E, no entanto, você pode atuar como perito na Justiça Federal. Então, depende da área que você está. Então, como PMF, você vai ter impedimento para atuar em alguns tipos de processos judiciais, mas não todos. Espero que eu tenha esclarecido a pergunta. Doutor Daniel pergunta sobre os bônus. Então, vamos lá. O simulado de premonição, ele faz parte, ele funciona como bônus desde a primeira turma do APROA PMF, e é sempre nesse sistema. Quem entra primeiro na turma ganha o bônus por ter essa decisão de fazer o investimento nos primeiros dias da turma, tá certo? O plantão da aprovação, ele é um produto novo, criado agora em julho, devido ao grande sucesso é, de assertividade, de receptividade pelos alunos, de aprovação de quem participou. Nós criamos ele agora para o Aprova PMF. Então, esse é um bônus que só está sendo dado a essa turma. E eu vou avaliar aqui para o futuro como é que a gente vai fazer com as turmas anteriores, é, se isso vai ser disponibilizado para venda no futuro. A gente ainda não tem uma resposta disso, eu vou estudar isso e trago depois novidades, tá certo?
eu ver se tem mais pergunta. Lembrando que esses dois bônus vencem hoje, né? Tomando a decisão de entrar na própria PMF, você tem direito a esses dois bônus, fica lá cadastrado no nosso sistema. Doutora Bruna pergunta onde encontra a promoção. Não tem a promoção lá. Você entrou lá no link da Hotmart, você vai fazer o investimento no própria MF e você vai ficar lá cadastrada, né, no nosso sistema, como o dia que você comprou que está direito ao bônus, certo? E quando chegar lá na frente, que ele for liberado, você vai receber a informação, vai estar lá na sua plataforma disponível para você estudar no dia lá do simulado por munição e no dia do plantão da aprovação, que é esse evento que vai ocorrer na véspera do concurso da PMF. Já falando de carga horária, eu já falei aqui do TAF. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Muitos colegas entrando. Boa noite a quem está entrando agora. Respondido o doutor Luca aqui das perícias judiciais. O concurso não tem limite de idade, né? A aposentadoria, ela é especial porque são 25 anos de tempo de contribuição, diferente dos outros servidores. João, doutora Camila pergunta aqui. Informações sobre o concurso de médico legista de Tocantins e do Maranhão. Os dois concursos autorizados, né? Maranhão autorizado recentemente, Tocantins, desculpe, comissão formada, né? Muito provavelmente a gente tem edital aí final desse ano, início do ano que vem. Hora de estudar é agora. Certo. Doutor Lucas pergunta, né? Sou do Ceará e posso colocar para vaga em outro estado e passando a assumir o cargo e depois voltar para o Ceará? Isso pode ocorrer, já que é um concurso nacional. No entanto, essa troca de estado, isso depende da disponibilidade e do interesse do serviço público, né? Então, tem que haver, né, a necessidade e a vaga lá do serviço público, a não ser que você seja transferido pelo próprio serviço público solicitando, como já aconteceu com o professor João. Na realidade, a remoção do servidor público federal, né, do PMF, está na 8.112, né? A remoção ela pode ser a pedido do servidor, e aí é um ato discricionário da administração pública, né? Ela vai avaliar, né, conveniência, oportunidade, e pode ser também, né, ex officio, no interesse da administração pública, né? A administração precisa que você seja removido, né? Então, na realidade, assim, não existe esse termo transferência para o servidor público, né? É remoção, ex officio ou a pedido. Professora Flávia vai explicar tudo isso nas aulas de Direito Administrativo. Ótimo, João. Usei o termo técnico errado aqui. Então, remoção, né, não é transferência. Isso. E aí, nós vamos aqui aproveitando para ir para o encerramento dessa live, desse papo de perito. Queria agradecer aos colegas médicos, às colegas médicas que participaram conosco até agora e reforçar essa questão. Se você quer mais qualidade de vida na carreira médica, previsibilidade salarial para os próximos anos, quer criar pelo menos uma defesa parcial dessa mudança tão grande do mercado médico que está ocorrendo no nosso país, com um número gigantesco de médicos entrando no mercado de trabalho, com a demanda que não acompanha, né? Você quer ter direitos de um servidor público federal, 13º, férias, aposentadoria, um serviço de previdência forte, lhe proteger, né, no momento que você precise durante a sua carreira médica. Então, tome a decisão correta, entra agora mesmo para a própria MF, faça esse investimento na sua carreira médica, né? Por menos de 1/3 do salário inicial, você pode fazer esse investimento na sua carreira, entrar na própria MF, que é o melhor preparatório para o concurso público, para esse concurso público de perito médico federal, né, a oportunidade da década, já que o último concurso ocorreu entre 2011 e 2012, e entrando hoje, né, até às 23h59, você vai ter direito a 2 bônus especiais, o simulado premonição, que vai ocorrer 7 dias antes da prova, e o plantão da aprovação, um aulão de véspera, né, revisando os principais conteúdos, resolução de questões na veia, para você gabaritar no dia da prova. Sr. João, obrigado, forte abraço aos colegas médicos que estão aqui, muito obrigado pela confiança, pelo compartilhamento de informações, né, agradecendo aos colegas que já vão respondendo aqui antes de eu chegar na pergunta, ajudando os outros colegas, essa postura que nós esperamos, inclusive, dos futuros peritos médicos federais, e
Até a próxima. Estamos aqui no direct, grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Forte abraço, boa noite. Valeu, Rodrigo.